Michelinha, minha irmã teológica, minha irmã em Cristo Jesus. Louvo a Deus pela vida do presbítero Alexandre, o homem que Deus colocou do meu lado para que nós vamos fazer junto a obra de Deus. E dos jovens, esqueci o nome desse cara aí. Ademilson também, aleluias. Tem me acompanhado. Louvo a Deus cada vida que está aqui. Quero que cada um venha aqui, não foi para, aleluia, ver o irmão que está do teu lado, se está bonito ou não está. Quero que todos venham para exaltar e adorar o nome do Senhor Jesus. Porque somente Ele tem o poder de exaltar, de transformar e de libertar. Sem perda de tempo, amados. Eu convido a abrir, aleluia, cada um de vós a abrir sua Bíblia junto comigo. No primeiro livro do profeta Samuel, a qual está relacionado o tema desta noite, derrubando o gigante. Profeta Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, 46 e 47 somente. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo de 45, 46 e o 47. Se a irmã ou irmão que está do teu lado estiver sem Bíblia, dá uma carona para que ele possa contemplar junto contigo o que Deus quer falar conosco nesta noite. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Quantos achou nessa noite? Pode te dizer um amém bem forte? Amém! Aleluia! Creio que todos já acharam que está bom de Bíblia. Que diz assim, amados: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves saberá, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que é Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Pode fechar vossas Bíblias, tomando os seus assentos, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Olha para essa pessoa bonita que se encontra do teu lado, com carinho e com respeito, diga assim para ela: é hoje que o gigante vai cair por terra na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome. Quantos estão me ouvindo em alta voz, perfeito som? Digam glória a Deus bem forte. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. O título vem dizendo, meus amados: Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Mas o tema da mensagem é derrubando o gigante. Eu quero falar um pouco de Davi, não quero já entrar sobre o gigante Golias. Eu quero começar a introdução dizendo quem era Davi. A Bíblia vem nos relatando que Davi era um dos teus irmãos mais moços na casa de Jessé. Davi era aquele que ninguém dava nada. Davi era um Davi simples, comum, para o olhar do homem. Mas a Bíblia vem nos relatando que Davi era o segundo homem ao coração de Deus. A Bíblia vem nos relatando que Davi tinha uma missão dentro do teu lar, de levar pão e queijo e mel silvestre para os teus irmãos, aleluia, e apacentar as tuas ovelhas no rebanho. Mas a Bíblia vem nos relatando que Deus lá de cima já estava contemplando o coração de Davi. Ou seja, Deus nesta noite não está olhando para a tua aparência, nem para a tua raça e nem origem. Ele está olhando para o fruto, para o oculto, profundo e o escondido, que é conhecido como teu coração. O Deus não é igual ao homem. O homem olha para a tua aparência, para o teu tamanho, para a tua altura, mas Deus olha para o teu coração. Então nesta noite eu já quero abrir parede. Você saiu do teu lar, não foi por acaso, não foi em vão. Você saiu da tua casa, botou a melhor roupa, a melhor
A presença de Deus já é muito forte neste lugar. Não é minimícia não, amados. É o Espírito Santo de Deus que está entre nós. Glórias a ti, Deus. Então a Bíblia vem nos relatando que deve haver mais moço dentre os teus irmãos. A Bíblia vem nos dizendo nesta noite que Deus manda profeta Samuel. Quando eu falo de profeta Samuel, eu falo de filho de Ana. Todos nós sabemos, Ana era aquela mulher que Deus tinha cerrado a tua madre para que ela fosse estéril e não pudesse dar filho. Ana, nós sabemos que ela era esposa de Eucana. E quem era Eucana, pastor? Eucana era um homem rico e era um homem de Deus que morava em uma das regiões montanhosas de Efraim. Eucana subia em ano em Siló para fazer sacrifício, mas tem, porém, aleluia, presbítero Alexandre, Eucana vivia debaixo de uma lei. Se o homem fosse casado com uma mulher, se ela fosse estéril, ou seja, se não pudesse dar filho a ele poderia se casar com outra mulher. Então Eucana tinha Ana e Penina. Quando eu falo de Penina, eu falo de uma mulher fértil. Enquanto Ana orava e clamava por um filho, Penina tinha um filho lá, tinha um filho aqui e tinha um filho mais lá para frente. Mas o que me chama muita atenção, eu não estou saindo da mensagem não, é somente a introdução. Ana clamava por um filho, ela desejava ter um filho, e Penina se levantava contra ela para frustrar o teu sonho. E eu estou vendo, aleluia, pessoas sendo afrontadas por Penina, dizendo que tu não tem a roupa que ela tem, dizendo que você não tem o carro que ele tem. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui, não foi como perigo não, foi como vaso de profundidade e como profeta. Aleluia! Se Penina correndo não, elas vão ter que ver a tua vitória debaixo dos céus. Depois de 10 anos, Ana dá luz um filho que foi profeta Samuel. Vamos entrar na mensagem. Deus manda profeta Samuel, filho, aleluia, de Ana, e na casa de Jessé, aleluia, unge um dos teus filhos como rei. E eu vejo Jessé arrumando teus 7 filhos, botando a melhor roupa, aleluia, o melhor sapato, a melhor sandália. E quando Samuel chega dentro da casa de Jessé, reúne todos os teus filhos, mas para o olhar do homem, nada estava acontecendo, mas para o olhar de Deus, estava faltando um, estava faltando um menor.